Fala, seus Jaguara! Tem um novo vídeo de React, né, aqui no canal do Jaguaras do Caldeirão. Agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. E quem ainda não é inscrito, inscreva-se aí, né? Já deixa um inscrever, deixa um like. Meu nome é David e estou aqui com o meu amigo Nicolau novamente para comentar algumas coisas do eixo. E aí, Nicolau, como é que você tá? Beleza, David? Tranquilo? Vamos falar aí sobre as seleções que os programas aí de Rio São Paulo fizeram sobre a primeira rodada. Uma delas bem importante, que é a Bola de Prata, né? Que dá um prêmio bem legal aí no final do ano pro melhor jogador, pra artilheiro e tudo mais. Esse é bom falar que esse primeiro aí que vai ter da ESPN, né? Ele é ele não foi eleito pelos caras que estão sentados ali na mesa, né? São vários jornalistas de diversas emissoras, jornais diferentes que fizeram uma votação, daí foi eleita essa primeira seleção. Então, beleza, vamos lá. Esse programa passou hoje, né? A F360 na ESPN. Bora lá. Bora pro play. Nelly, ele vai trazer agora qual foi a seleção da primeira rodada. Se tiver mais alguma coisa, alguma novidade também, você queira falar antes, fique à vontade. Não, mas já aviso você, Ricardo, não é porque você é novo, ganhou palmas, está nos honrando, que você também não vai ganhar corneta, dependendo do que você apresentar. Você e os caras que votaram, seu professor, já aviso. Se não tiver 3-4 do Atlético Paranaense nessa seleção na primeira rodada, eu vou cornetar. Porque o cara já chamou o Mastriani para apresentar ali, né, David? Exatamente. Convidado já. Pô, agora que você falou, eu reparei igualzinho mesmo, cara. Já tem que ter 3-4, o Mastriani tá ali para apresentar a seleção. Exatamente. Só pra agitar. Tava muito calmo, não tava? Mas olha só, então antes de mais nada, né? O Ricardo é uma grande cabeça pensante por trás do Bola de Prata. Mas ele não dá nota. Não é ele que vota? Então a corneta não é pra ele. Não dá nota, então tá bom. Então não. você fica tranquilo. Quem é o goleiro? Vocês têm ideias? Qual seria o goleiro? Primeira rodada. Quem fechou o gol? Não teve assim um goleiro estupendo na primeira rodada, não. Acho que o Everton trabalhou em lances interessantes. Cássio também. Depende do que deram em relação sei. àquela defesa do O Everton Cássio. acho que trabalhou mais que o Cássio. É que o Cássio fez a mais defesaça vezes. no chute do Scarpa, né? Mais vezes, é. Diga lá, Ricardinho. Eu tô seguro, então, em relação às cornetas, porque tem 3 jogadores do Atlético Paranaense, já avisando. Ufa! Vamos ver o goleiro. Tá aqui. Acertamos. Boa. Acho que um detalhe importante, né, David? A gente não viu os jogos, né? Claro, tipo, vai ter uma rodada ou outra aí que a gente vai ver, vai ter algum jogo que um de nós dois vamos ter acompanhado, mas né, o jogo que a gente realmente viu foi do Atlético. Eu vi todos os gols, cara, isso eu posso dizer. Mas ver os gols não é ver o jogo, né? Então é difícil você falar só com gols. Ele falou que tem 3 jogadores do Atlético Paranaense. Quais que você chuta aí, Nicolau? Olha, pela nota, né, que ele bem falou ali que é o principal, eu acho que o Canóbio, né, que teve uma nota alta em várias softwares aí, né, de futebol. Acho que o Fernandinho pode estar também. E eu chuto talvez um dos 2 laterais. Eu já vi, então... Você já viu? Então vai. Eu não vi ainda. Vamos dar play. Por enquanto, sem corneta. No jogo do Palmeiras, o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, foi muito bem também. Acabou salvando oportunidades do Palmeiras, mas o Everton, de fato, saiu sem tomar gol dessa Alguém partida. pegou um pênalti na primeira rodada? Nem lembro. Tanto jogo. Acho que Não, Uma salada na cabeça, O do sul-americana. Shailon foi... Esse último comentarista ali falou do Lucas Arcanjo, do Vitória, mas assim, e daí o argumento que ele usa é que o Everton saiu do jogo sem tomar gols. Acho que não foi o argumento mais correto, né? Porque o Bento, por exemplo, também não tomou nenhum. Eu não sei se eu concordo totalmente com você, porque depende. Se for um jogo que o goleiro foi exigido e ele não tomou gol, é um argumento bom. Depende, mas ele não usou esse argumento. Ele falou, mas o Everton saiu sem tomar gols. Tá, beleza, mas e aí? Mas se você vai comparar 2 goleiros que tiveram bastante defesas, se você for escolher um, você vai normalmente escolher o que teve bastante defesa e não tomou gol. Mas não foi o caso. Desculpa, Ele falou que não tomou Vai. gol, né? na trave. O Shailon, né? Só foi na trave. Mas o goleiro acertou o canto. Siga, amigo Ricardo Spinelli. Lembrando que o Bola de Prata ele é composto por 60% das notas dos analistas da ESPN, os outros 40% o algoritmo da TSPN. E o Everton foi um dos goleiros que mais fez defesa na rodada, não sofreu gol, ele é muito valorizado por isso. Lateral direito, o William, do Cruzeiro, foi um dos melhores da rodada, na verdade ele foi o segundo melhor em pontuação. A nota dele foi só abaixo de um jogador que está aí na frente, que já a gente vai revelar. Mas o lateral direito, o William do Cruzeiro. O William foi decisivo na vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo, né? Deu assistência pro gol da vitória. Maior pontuação que vai... E aí, David, quero a tua opinião. O cara que foi decisivo para uma vitória. Ele fez talvez uma assistência para o último gol, quem sabe gol de desempate, ou o cara que foi constante no jogo inteiro, fez gol, deu assistência. E aí, o que você escolheria? Se o cara fez um gol, talvez ele... o gol acho que tem bastante peso, né, cara? Tem bastante peso. Não, mas acho que para um lateral, gol e assistência, eu acho que deve ter, meio parecido, assim, a nota, né? Porque eu acho que é bem importante, né, para um lateral dar uma assistência.
Não, eu acho interessante o argumento que eles estão usando, né? Por exemplo, eles falaram que o William provavelmente ele foi muito bem no jogo, eu não vi, né? Porque ele só foi abaixo de 1, que foi o melhor da rodada. Mas o William, eles falaram que foi determinante para a virada do Cruzeiro. Agora eu fico na dúvida. Quem foi melhor se a gente colocar na balança? Um cara que faz uma assistência para um gol da vitória ou o cara que o jogo inteiro vai bem? Entendeu? Eu fico nessa dúvida. Né? Você está querendo que eu falar do Léo Godoy, né? Eu tô falando, tentando comparar com ele. Eu não vi o jogo do William. Talvez realmente ele foi melhor. Né? Mas se a gente colocar num lance isolado, não sei. Eu colocaria o Léo Godoy, com certeza. Fez gol, participou bem do jogo, mas, né? Vamos lá. Eles estão falando que o William foi melhor, então é isso aí. Vale a bola de ouro, né? O melhor jogador do campeonato inteiro ganha a bola de ouro. Inclusive, a assistência dele nos acréscimos, isso também é valorizado, está dentro do algoritmo. Quando o jogador garante a vitória nos últimos minutos de jogo, isso dá uma valorização a mais na pontuação. Um pouco, o algoritmo esse é o quê? Um 4-4-2 essa primeira rodada? 4-5-1? Então, é um 4-3-3. Na primeira rodada foi um 4-3-3. Tá. Sim. Diga lá. Aqui a gente tem a dupla de zaga com o Gustavo Martins e o Kaique Rocha, o primeiro do Atlético Paranaense, para me salvar da corneta. 2 jovens zagueiros. Já errei. Não coloquei o Kaique Rocha. E você, o que você acha do nome? Então, assim, a gente pode falar, mas o Atlético não foi tão exigido. Na verdade, assim, o Cuiabá tentou bastante, cara, principalmente alçando bola. E, cara, o Kaique Rocha, se ele tem uma coisa que ele é excelente, é na disputa aérea. Tipo, o cara ganha praticamente todas, porque ele tem impulsão e tem muita altura, né? Então, mesmo que a gente não tenha feito, né, não tenha sofrido tanto no jogo, ele ali atrás, sempre recuperando a bola, sempre ganhando as disputas aéreas, eu acho que foi bem importante, né? Então, eu concordaria com esse voto, né? É que, assim, a gente não dá para saber como é que foi os outros zagueiros, né? Por exemplo, o Gustavo, ele fez um gol do Grêmio, né? O Gustavo Martins. Então, isso é um peso para ele. Acho que o Kaique foi mais por ele vencer bastante duelos e a defesa do Atlético nessa, tipo, meio que sufocar o ataque do Cuiabá, que não conseguiu fazer bosta nenhuma. Concordo. Quando o Kaique foi exigido por cima, ele foi, acho que, soberano. Né? Ganhou todas. E exigido por baixo, no caso, quando precisou sair jogando, ajudou muito o time nessas construções aí do ataque. Tô totalmente contigo. Apesar de ainda achar que um dos laterais merecia, o Kaique também merecia. Né? O Gustavo fez o gol do Grêmio no jogo com o Vasco. E o lateral esquerdo, o René do Inter. O Eugênio lembrou, porque eu já estava pensando, mas o Grêmio perdeu, sofreu 2 gols, mas ele fez o gol, né? Ele fez o gol do Vasco, né? E o René é um lateral que muita gente torce o nariz para ele, mas os números dele são muito regulares sempre. Sim. Ele participa muito do jogo. A bola do Inter passa o tempo inteiro. Capitão, né? René. Capitão do Inter, pelo menos. Provavelmente o René, acho que fez uma assistência, né? Porque para estar ali nos algoritmos, acredito que deve ter sido isso. Nessa primeira rodada. Boa, Eugênio. E aí, com a mudança da formação do time para esse ano, a gente tem uma novidade, isso nunca aconteceu. Nós temos 3 volantes na primeira rodada. Olha. Porque nós tivemos muitos volantes que fizeram muitos pontos. E aí foi uma briga. Foi rodada para volante mesmo. Sim. Aí o primeiro, o Fernando, tá aqui com a camisa do Sevilha, mas acabou de chegar no Inter. Colorado. Esse no gol da vitória, o gol da virada. Isso. O Fernandinho. Esse aí, para mim, foi o craque da rodada, não foi? Não, o craque da rodada ainda não. Ainda não foi? E aí, David? Fernandinho, já tem uma disputa ali na mesa redonda ali que poderia ser o craque da rodada. Cara, eu vi um tweet aí de um cara lá do Icor Análises, lá do Twitter, que ele é fãzaço do Fernandinho, né? E ele falou que ele vem acompanhando, o Fernandinho fez não sei quanto tempo, e essa é uma dos inícios de temporadas melhores do Fernandinho e tal. Eu discordo, tá? Mas a reta final do Paranaense e esse começo do brasileiro, do sul-americano, do Fernandinho, tá foda, assim, tá muito, muito bom. Coisa assim que ele fazia quando chegou lá em 2022, né? Que quando ele chegou em 2022, ver o Fernandinho jogar, ele era quase uma parada, né, de outro planeta, né? Tipo, você viu o que ele fazia em campo, ele deu uma queda no passado, o começo de ano também estava ruim, e ele voltou, tá muito bem. Então, terça-feira, e o que ele fez no domingo, terça-feira passada, né? O que ele fez no domingo, cara, foi assim, essa classe. Para mim, seria o melhor jogador, né, do Atlético na partida, com certeza. Eu acho que essas coisas elas dependem bastante do contexto, né? Não adianta. Eu acho que Osório, né, deixava o Fernandinho um pouco mais preso. Eu acho que realmente pela idade e pela genialidade dele, eu acho que ele realmente jogar de uma forma mais solta como ele está jogando vai ser crucial para ele e para o Atlético. Então, mas assim, todo mundo sabe que o Fernandinho pode fazer, né? Eu acho que no começo da temporada, às vezes o cara realmente tá voltando, tá se preparando um pouco melhor para que nos jogos mais importantes aí apareça, mas não tem como, né? O Fernandinho é como se fosse o termômetro do Atlético, né? Mas quando é uma coisa também que
Uma coisa também que esses dois times aí não marcaram bem o Fernandinho, né? O cara deixava o Fernandinho um gamba, aí você sofre, velho. Aí você vai sofrer. Eu tenho uma teoria sobre isso. Não sei se isso pode se repetir, talvez realmente essa teoria seja confirmada. Mas o estilo de jogo do Cuca, puxando muitos laterais adversários e deixando o Canóbio mais solto, por conta dessa puxada de lateral ali dos zagueiros, eu acho que abre bastante espaço para o Fernandinho, porque os próprios volantes têm que ir atrás do Canóbio, têm que ir atrás do Coelho, atrás do Julimar, que está correndo o tempo inteiro, e ainda tem um 9, né, que seja Pablo ou Mastriani, perigoso, que tem que ficar de olho. Então, eu acredito, né, Pode tem ser. que falar do Eric, né? O Eric tá fazendo aquele terceiro homem ali de zaga, às vezes, mas o Eric é um cara que infiltra bastante também. E quem entende de futebol, que eu acredito que todos os técnicos da Série A entendem de futebol, sabem, né, da histórica do Eric, que é um cara de infiltração. Então, eu acredito que o esquema do Cuca tá proporcionando que o Fernandinho fique mais livre. Só que aí que tá, né? Vamos ver quando que alguém vai conseguir fazer com que o Fernandinho seja mais bloqueado. Aí é uma questão de entender mesmo, né? E o tempo passar. Vamos ver o restante aí da seleção. Ainda não. Ainda não Pra mim, apareceu. jogou demais o Fernandinho. E o Matheus Carvalho, do Vasco. Também fez gol, também Matheus fez gol. Carvalho. Jogou muito É isso. contra o Grêmio. Então nós temos 3 volantes. Então 4-3-3, por enquanto, está formado justamente porque a gente tem 3 jogadores de defesa, 3 jogadores de meio-campistas defensivos, vamos falar assim. Mas olha, Ó, e aí, David, não sei o que vão falar ali, mas é justamente o que eu acho que eles vão falar. O Fernandinho né, talvez no currículo dele hoje, ele é um volante, mas não foi assim que jogou, né? Assim, a gente pode dizer que ele seja um meio-campo que atua na área da meia, ali, da meiuca, né? É difícil você ver o Fernandinho infiltrando tanto na área Sim. e recuando tanto para ser um zagueiro, né? Ele Mas é fica bem organizador. centralizado ali mesmo. Eu vi muito mais o Eric, por exemplo, fazendo esse negócio de voltar bastante, virar um zagueiro e ir para frente e virar como uma espécie um atacante, um elemento surpresa. E o Fernandinho estava bem centralizado ali. Eu acho que é mais da composição do time. Ele realmente, se a gente for pensar, né, o Fernandinho ele não é um meia atacante, né? Ele é um meia centralizado / volante. Exatamente. Vamos ver o que eles vão falar. Viu, se vocês concordam, são 3 volantes, aí a pessoa pensa, 3 volantes, é retranqueira, não sei o quê. 3 volantes que jogam. Hoje em dia, cada Não é? vez mais os volantes jogam, Abel. Sim, mas ainda tem. A figura do 10, ela tá desaparecendo no futebol. Não vem me entristecer com esse papo. Mas não tô inventando nada. Tá me Isso entristecendo. é fato, só você olhar. Mas na carteira de trabalho do Matheus Carvalho tá ali, volante. Só que Volante. nessa partida ele fez às vezes de meia, porque o Paier não E jogou. o Fernandinho? Fernandinho maestro do Atlético Paranaense. Exato. Primeiro, É Fernandinho. volante, mas é o maestro do time. Ele foi um 10. Os dois fizeram gols. O Fernandinho acho que não fez naqueles 6. Mas também não Mas precisou, deu assistência, não precisou fez fazer. uma O jogadaça. que ele jogou, Sim. E aí, na frente, a gente fez tem também. Fez também. um meia de origem que na rodada jogou. Mas, desculpa, pode falar. Você falou que tem 3 do Atlético Paranaense, antes de você revelar os 3 que faltam. Aí já tem Kaique Rocha e Fernandinho. Canóbio. Eu ia Tô falar chutando isso. aqui. Deve ser o Tô Canóbio. chutando, não sei a Ô, seleção. Pablo, deve ser o Canóbio. Tô chutando. Vamos lá, vai lá, Ricardo. Então, eu vou fazer um mistério aqui primeiro. Não, aí eu achei que estava ao contrário. Então, vamos lá, não é mistério. Estragou o mistério. Spoiler, Já spoiler. revelou. Então, na verdade, eu achava que o Canóbio ia estar aqui, mas o Canóbio Já revelou, então, David. É o que a gente precisa comentar. E aí? Nome do Canóbio. Não, passa mais um Seleção. pouquinho que ele fala uma coisa importante sobre o Canóbio. Vai falar? foi o melhor da rodada, maior pontuação. Acertamos. Então, Isso. temos 3 Ele atletas. foi o melhor da rodada. Maior pontuação. Cara, assim, ó, pra quem, né, não acompanha a gente há muito tempo, não sabe muito, mas nós dois somos uns caras que corneta bastante, né, o Canóbio, né, porque o Canóbio ele joga como um ponta, como um atacante, e ele tem uma dificuldade grande na hora de fazer decisão, né, de tomar decisões. O cara corre pra caramba, o cara rouba muita bola, o cara participa do jogo, não se esconde, mas o problema é que ele aparece muito e tem tomada de decisões erradas. Por exemplo, a gente pode lembrar aí da partida contra o Bolívar, que o Canóbio perdeu 2 gols na cara, que poderiam, né, levar a gente para as quartas de finais, né? E assim, é muito jogo que ele faz isso, né? Mas não tem como não dizer, Nicolau, que ele é um dos principais jogadores do Atlético, né, do ano passado, esse ano. Ele, assim, é um jogador importante para o time, querendo ou não, né? Ele é um jogador que sempre está participando, né? Quando você vê jogo de eixo aí, os caras sempre falam do Canóbio, sempre falam, nossa, esse Canóbio ele parece tudo com nós, porque é algo que realmente chama atenção. Mas como atacante, o cara tem que tomar uma decisão certa. E aí que tá.
desses últimos jogos, ele tem tomado boas decisões, principalmente nesse jogo de domingo, cara. Esse jogo contra o Cuiabá, acho que foi a melhor partida do Canóbio, ele tomou muitas decisões boas, ele estava inteligente, né? O único lance ali que ele foi mal foi naquela parte do goleiro, que realmente deu uma canobiada de querer se afobar, né? Se afobar e perder uma chance muito clara de gol, mas a partir dali o cara, tipo, acertou tudo. Aquele gol que ele fez, tava sem goleiro. Cara, o goleiro tava batido, mas tava cheio de zagueiro ali, cara. Muito atacante poderia chutar em cima de um zagueiro. Ele, pelo menos, conseguiu acertar, né? Conseguiu fazer o gol, e daí logo na sequência ele faz aquele lance lá, muito bom pro Léo Godoy, cara. Então, eu acho que, tipo assim, por números, e também pela partida, eu acho que é justo, cara, o Canóbio, né, ser o craque. Assim, vocês estão me conhecendo agora, o David já me conhece há muito tempo, talvez eu seja o maior hater da torcida do Atlético em relação ao Canóbio. Assim, discordo de você em relação a que ele foi importante ano passado. Eu acho que a gente tem muita sorte de hoje ter um técnico, né? Porque realmente esse técnico ele vai ver as valências do time, a individualidade de cada um, né? E hoje o material humano do Atlético é esse. Então eu acredito que o Cuca viu que realmente não ia funcionar. Para mim, assim, ele não era um cara importante porque ele tentava muito e ele errava muito. Ele errava muito mais do que ele acertava, isso de uma forma esplendorosa. E assim, porque realmente talvez ele estava num período né, não tão bom, sem tanta afirmação e tudo mais, né? E também estava num setor do campo talvez que não estava favorecendo a ele, porque ele tem que fazer o drible, ele tem que fazer a finalização ou um drible pós-finalização, ele tem que resolver o jogo através, né, de atalhos e tudo mais. Eu acho que não é dele. Ele é um cara realmente para bagunçar a defesa, ele é um cara que vai chegar para finalizar por último, né? Que é verdade. Não, isso que você falou é interessante, porque você vai lembrar de vários gols que o Canóbio ele aparece e, tipo, meio que na cara do gol e faz o gol. Tipo, aquele jogo contra o Flamengo, foi assim. O primeiro gol dele, camisa do Atlético, foi um contra-ataque lá que o Terans deu a bola pra ele na cara, ele fez o gol. Você nunca vai pegar um gol que o Canóbio driblou driblou dois e, sei lá, driblou o goleiro e fez o gol. Tipo, não é a dele. Cara, realmente isso é uma visão interessante sua. Então, assim, eu via o Canóbio como um jogador que não funcionava. Cara, ele é esse cara que realmente não se esconde, como você falou. Ele é o cara que corre, ele é o cara que tenta bastante, mas, assim, para mim estava sendo mais prejuízo do que qualquer outra coisa. Só que, realmente, hoje é uma formação, né, no sentido de peças que foram realmente alteradas e movimentação em campo e setores do campo que cada personagem ali tá se afirmando, que é muito diferente do que vinha no passado. Então, realmente, eu acho que o Canóbio dessa forma vai ser muito útil. Não sei se é justo a questão da maior nota, para mim acho que o Fernandinho foi melhor que ele no jogo, mas enfim, é uma questão de opinião, mas eu acho que entre as maiores notas ele tinha que estar, isso sem dúvida alguma. Vamos dar sequência? Bora. Mais que o Fernandinho, que os dois foram os destaques do time na goleada sobre o Cuiabá. E aí, o que o Breler tinha comentado sobre o Matheus Carvalho sendo um volante jogando mais para frente, o Lima também um meia que jogou mais recuado nessa rodada, mas a gente colocou ele primeiro como meia, porque a função de origem dele, ao longo do campeonato, se ele for sendo mais encarado como um volante mais defensivo, a gente acaba alterando a posição dele ao longo do campeonato. Segura, só falta um. Só falta um. Alguém que quer... Professor já sabe, né? Ou não? Não vi. Eu tô vendo aí que quase todos não, o Matheus Carvalho fez gol, o Fernando fez gol, o Canóbio fez gol. O gol conta, né? Muito. Lima fez gol. 2 gols. Gustavo Martins. O Lima fez os 2 gols. É o artilheiro do campeonato. Gustavo Martins fez gol. E aí tá faltando um atacante. E tem a bola de artilheiro também, fez gol. que o Lima levaria. Não é ninguém do Corinthians, não é ninguém do Galo. Quem que é esse aí? O Eugênio já sabe. Tá dando risada. Não sei. O que você acha? Não é ninguém de São Paulo? Tô aqui fazendo um exercício. Fortaleza tem alguém aí? Não. Pode ser que seja Fortaleza. Luceiro e o outro? O Machuca que fez outro gol. Não sei se vocês vão entrar aí, não. Palmeiras. Quem fez o gol foi o Rios, né? Foi o Rios. Bom, não, os caras se eu tivesse de apostar, eu apostaria no nome Rafael. Porque tem Rafa Silva do Cruzeiro, Rafael Papagaio também, marcaram. Diga lá, Ricardinho, Ricardo Spinelli. É isso aí, o Breler acertou. Rafael Elias, o ex-papagaio, fez o que gol da vitória nos últimos minutos de jogo contra o Botafogo. Famoso Rafael Papagaio. E aí isso conta muito a favor dele. E aí ele conseguiu entrar na seleção. Não é uma das maiores pontuações, os atacantes não tiveram pontuações muito altas nessa rodada, e até por isso que a gente só tem um atacante nessa primeira rodada, 2 meias, 3 volantes, e aí com isso a gente tem um 4-3-3, sendo que são 2 meias, isso. Esses 2 meias, pode parecer que são atacantes, mas na verdade são 2 meias, e o Rafael Elias isolado como atacante. Meia. Assim, Nico, ele colocou ali o Canóbio como meia, né, e assim, eu não sei de onde que eles tiraram isso, né, porque, ele colocou como meia porque o Canóbio jogou esse jogo como meia. Não.
né? Jogou como segundo atacante. Na verdade, ele jogou mais adiantado do que normalmente ele joga. Ah, não, mas ele colocou como meia porque o Canóbio normalmente joga como meia. Não, Não, ele joga como também ponta não. normalmente. Então, Inclusive o lance sei que lá, você comentou entendi dele nada. dando uma canobizada foi, cara, um lance de que ele era o último homem ali, né? Praticamente. Sim, exatamente. Então, não entendi essa parte, mas, bom, Bom, tem tá, esse tá. Lima Ah também. lá, O outra Lima, coisa pra mim, não importante faz ali muito que a gente... sentido. Porque o Lima, cara, ou ele é meia ou ele é volante. Então ele está ali como atacante também não faz sentido. Eles Não, comentaram sobre o ele Cuca. colocou ali que tanto o Lima quanto o Canóbio são meias ofensivos, né? Mas, e daí só tem um atacante que é esse Rafael. Então, sei lá. Outra coisa que a gente não viu, o Lima tá no cantinho ali, ó. Não sei se você tá vendo alguém. Eles vão falar sobre o Cuca ou não? Eu acho que Eu acho que não, mas o Cuca foi o técnico, né, para eles da rodada. E, cara, na minha opinião, sim, foi o técnico que, desde o começo do jogo, né, ele conseguiu fazer com que o time dele não deixasse o Cuiabá jogar. O Cuiabá foi inoperante o jogo inteiro, entendeu? Então, para mim, não tem o que fazer. Ah, mas a substituição do Cuca não foi tão boa. Porra, colocou o Zapelli, colocou o Mastriani e um deu assistência pro gol do outro. É complicado, né, cara? Então, bom, então, Não, sobre o Cuca tá. é isso aí. Eu acho que é aquilo que eu já falei, chovendo molhado, a forma como ele está fazendo esse trabalho dentro do Atlético, né, onde realmente as valências dos jogadores estão aparecendo ainda mais, né, porque a gente concorda que é um bom elenco. E se for Uhum. comparar realmente no restante, né, foi o único time que goleou, o único time que vários comentaristas já falaram que, pô, o time adversário deu um chute no gol e olha lá. O Bento não viu a cor da bola, então é isso aí. Cuca bem merecido. Foi uma rodada mais defensiva. O Canóbio é mais meio, mais atacante, ele é tudo junto, pô. Ele joga às vezes aberto pelo lado. Faz não é? tudo, Ele faz tudo. É um meio atacante. É. Faz tudo. Só não é um centroavante de área. Não, centroavante não é. Ele pode Não é? ser um segundo atacante, ele pode jogar pelo lado do campo. Vive um belo momento o Canóbio. Inclusive sendo convocado para a seleção. Sim, E uma coisa legal. regularmente. Uma coisa legal da bola de prata, até por envolver critérios de algoritmo, misturar com as notas, é ser uma premiação democrática, porque envolve Não é o nome, né? vários times representados, e não é por nome, tem vários craques aí, se a gente apontasse antes do começo do campeonato quem seriam os grandes craques, esses nomes, a maioria não estaria aí, mas é uma premiação meritocrática pelo que fizeram na rodada, então é muito legal ver esse lado democrático. Mas tem corneta também. Vamos então agora. Então é isso, né? Vamos para a seleção Sport TV. Inclusive tem aquele jornalista que a gente não sabe o nome, né, David? Ah, eu aprendi o nome dele. Aprendeu? Fala aí então, quem que é? Puta, esqueci agora. Mas Mas, eu vou enfim. falar ali. Eu tinha Mas, enfim, lembrado o nome dele. É um nome que. Acho que é Diego. Diego. Não, enfim, é um jornalista que o Pois é. pessoal aí gostou bastante, né? Das falas dele do Atlético, que realmente são falas que mostram que ele estudou pelo menos esse time aí. E bora para a seleção aí do Sport TV. Para falar dos jogadores que mereceram o nosso destaque. Peço que a gente coloque aqui os jogos da primeira rodada. A gente vai começar a fazer as enquetes. E só para refrescar a memória de vocês, os jogos foram esses aqui. A vitória do Inter de virada sobre o Bahia 2-1, o empate de 1-1 Criciúma e Juventude, o Fluminense ficou no empate com o Bragantino 2-2, o Fortaleza, ontem a gente perguntou para os debatedores qual é o time da rodada, teve gente que votou no Fortaleza, foi o time que me deixou a melhor impressão dos jogos que eu vi, o Fortaleza, 2-1 sobre o São Paulo, a vitória do Vasco sobre o Grêmio 2-1, o empate do Corinthians com o Galo 0-0, a vitória do Furacão, a mais impressionante, né, com o placar mais elástico da rodada. Foi o time da rodada. Eu não vi esse jogo, por isso que eu frisei, né, dos jogos que eu vi, esse jogo eu não vi, só vi os melhores Olha momentos. lá, O Atlético nosso jogou querido já tá. muito. O André Rizek, é que o André Rizek levou hate no Twitter, né? Por conta dessa fala dele. Dos jogos que eu vi, o Fortaleza e mais alguém ali foram bem, mas ele não citou o Atlético. Ele não gosta da Casa TV. Deve ser isso. A vitória do Flamengo 2-1, no jogo mais emocionante da rodada, a vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo 3-2 e a vitória do Palmeiras no Barradão. Então vamos fazer a pergunta que a gente fez ontem para vocês. O time da rodada para você, Rodrigo Coutinho? O Atlético, mas com muita distância. Rodrigo Coutinho. Rodrigo Coutinho, tá aí. Belos Nossa, eu falei Diego, velho. Que vergonha. É Rodrigo. Não, mas Agora nunca tá mais justo esqueço o já. nome desse ídolo. Ídolo nosso ídolo. do Jaguaras, Rodrigo Coutinho. Então, esse resultado ficou até barato. O Atlético poderia ter feito um placar maior. Claro que o Cuiabá também tem parte nisso, não jogou bem, marcou muito mal. Intensidade baixa. Talvez o jogo do meio de semana na Venezuela tenha pesado. E o trabalho do Cuca começa de uma forma muito, muito bacana de ver. É um time muito dinâmico, de muita troca de posição, de muita velocidade,
vertical, intenso o tempo inteiro, principalmente dentro de casa, vai dar muito trabalho nesse campeonato. E o time da rodada para você, Lino? Eu também acho o Atlético Paranaense, pelos mesmos motivos que o Coutinho colocou agora. Um time rápido, um time que transforma o piso dele em virtude, porque ele sabe usar muito bem o jogo veloz da arena dele. É impressionante. O Atlético tem tudo para ser o que a gente esperava. Acho que todo mundo imaginava que o Atlético estivesse perto de uma grande campanha nessa temporada. A consenso, o time da rodada é o Furacão? Sim, fechando uma semana de 13-0, né? 3-0 no Maringá, no segundo jogo da final do Paranaense, 6-0 na Sul-Americana, jogando em casa, todos os jogos em casa, e um 4-0. A grande missão vai ser manter essa força fora do seu estádio. Começa dentro de casa com um ímpeto e uma imposição impressionante em todos os campeonatos, vai ter que manter isso fora para conseguir pensar em disputar título lá no final. Claro, não estou falando que essa é a realidade, mas porque o que o time está jogando, jogadores que têm o fator estádio pesando muito, se esse time conseguir fazer uma boa campanha fora, o que tem sido um problema para o Atlético em alguns dos últimos campeonatos, ele tem tudo para chegar lá em cima. Joga amanhã com o Grêmio, imagina. Em Porto Alegre. Então, e aí? Parece que virou a mesa do Papo de Craque, não, o do Transamérica, todo mundo elogiando o Atlético, né? Mas brincadeiras à parte ali, né? O Rodrigo Coutinho seria o quê? O Fernando Gomes? Eu acredito que sim. Mas, cara, não tem o que fazer, tipo, não teve outro time que se destacou de verdade, né, pelo que a gente acompanhou já dos comentários ali, o Atlético não foi uma goleada por acaso, né, foi uma goleada que foi construída ali por causa de um futebol muito bom, que mesmo no 0-0 o Atlético já estava encurralando o Cuiabá, então não tem muito o que falar mais a respeito disso. Mas eu acho que eu só vou pontuar a questão daquilo que eu já comentei, da fragilidade da informação, né, porque com isso acontecendo, quem sabe se Deus quiser uma vitória contra o Grêmio, ou um jogo bom contra o Grêmio, um jogo onde a gente, né, não deixe de ganhar pontos fora de casa, vem tudo à tona, né? Porque eles estão destruindo, né, os times da Sul-Americana, fez um campeonato paranaense, por mais que seja obrigação, mas muito soberano. Então, todas as informações que a gente já sabe, daí vem à tona, né? Mas isso é bom. Vamos torcer para que continue. Jogaço, porque o Grêmio está com a pressão lá em cima, né? Bom, a seleção da rodada, que é eleita pelos editores do Seleção Sport TV, depois de muita discussão, ficou assim, ó. O goleiro foi o João Ricardo, do Fortaleza. A gente ficou na dúvida entre o João Ricardo e o Cleiton. Como o Cleiton jogou só 45 minutos no Maracanã, fomos de João Ricardo, fundamental na vitória sobre o São Paulo sábado à noite no Morumbi, fazendo grandes defesas. Nosso lateral direito é o William, do Cruzeiro, que deu uma assistência, 5 desarmes e ganhou 70% dos duelos. Mantendo a boa fase do ano passado. Sim. A nossa zaga é formada pelo Kusevich, do Fortaleza. Teve uma boa atuação ao lado do... Interessante que aqui eles estão trazendo lances, né, dos jogos e também estão trazendo mais dados, né? O William fez um gol, participou ali de Não, ele deu uma assistência. O William não fez gol. Não, deu uma assistência pelo desarme. Ele deu assistência do desempate, certo? Que para eles vale mais do que o gol. Os 45 minutos ali, 3-2 foi ele que deu assistência. Entendi. E aí tem outros dados, né? Que são 5 desarmes e 70% de duelos ganhos. Não temos esses dados, porque não somos os caras das métricas do Atlético aqui em relação ao Godoy. Mas enfim, fica esse embate, né? Deixem nos comentários também, né? Qual que é a opinião de vocês? Será que o Godoy com um gol e sendo um bom jogador no jogo inteiro, né? Sem levar gol também, né? Detalhe que a nossa zaga não levou gol. Ou um William do Cruzeiro, que faz uma assistência no último minuto ali, né? E tem um jogo consistente. E você vê que o cara sai do coxo aí já começa a se destacar, né? Isso é normal, normal. O Brits e do Tite, mas ele vai representar os zagueiros do Leão nesse time. Junto do Fernando, do Inter, que começou na zaga, foi bem, passou para o meio, fez o gol da virada e é escalado como zagueiro na nossa seleção. Zagueiro. Nosso lateral esquerdo é o Bruno Pacheco, do Fortaleza, jogando como ala, foi seguro na marcação, teve boas subidas. Cara, gostaram do Fortaleza. É o nosso lateral esquerdo. Isso é interessante, né? Porque é goleiro, um zagueiro e um lateral de um time que levou gol, né? Tem isso aí também. Corneta. Nosso meio campo começa com o Fernandinho, do Furacão. Dominou o meio campo, deu uma assistência, 2 finalizações no alvo. Ele vinha de 3 jogos seguidos fazendo gols. E aí? Colocaram o Fernandinho também. Cara, o Fernandinho é isso aí. Não tem mais nada a declarar a respeito. Só o cara é gênio. Só a gente viraria aqui uns malucos da cabeça se os caras não colocassem. Ele virou batedor de pênalti, mas ele tá muito ativo, não. Outro jogador escalado é o Lima, improvisado de volante. Marcou 2 gols contra o Bragantino, os gols do Fluminense no jogo. A gente vai escalar mais um armador aí, o Matheus Pereira. Criou a jogada do segundo gol, conseguiu os 4 dribles que tentou e foi fundamental na vitória do Cruzeiro. O Matheus Carvalho, do Vasco, surpresa na escalação inicial, acertou todos os dribles, fez um gol. E ao lado dele a gente coloca o Canóbio, um gol e uma assistência, acertou 94% dos passes. Canóbio comanda o nosso ataque, jogador do Furacão. Esse aí foi o craque da rodada.
Aí, mais uma mesa redonda trazendo o Canóbio como craque da rodada. Na verdade, o Coutinho, né, atleticano, ele falou que o Canóbio é o craque da rodada, ainda não decidiram, né? É o nosso Fernando Gomes da Sport TV. Não, mas ó, quem que tá aí, ó? Quem que foi o outro jogador da rodada aí, ó? É interessante. Saudades? Interessante que eles comentaram também sobre os 94% de acerto do Canóbio em passes. Isso também é uma evolução. E o Vitinho, né? Isso eu tenho saudades bastante. Tá jogando bem, tá? Eu sei que o Bragantino mas tava no banco, viu? Oi? Tava no banco, entrou e deu 2 assistências. Então, tá jogando bem o Vitinho. O Bragantino não tá numa fase interessante, né? Mas nos duelos contra o Botafogo ele não foi mal. E aí vem com um jogo de 2 assistências. Você vota. E o Vitinho, do Bragantino, que entrou no intervalo, deu 2 assistências em 7 minutos. Fundamental no bom empate do Bragantino, pelo ponto de vista do Bragantino. E como treinador, como a gente achou a vitória fora de casa e E aí, David? Essa é uma boa discussão. Os caras realmente Então, gostam. eles vão discutir um pouco ali, dá pra gente ouvir um pouco o que eles vão falar, e daí a gente emenda ali na... Você não quer dar a opinião antes? Que a nossa opinião é bem mais importante que a deles. Bom, assim, ó, o que eu acho, tá? É um argumento, assim, que tem muita gente que usa, que é, o cara fez substituição que deu certo e que mudou o jogo. Tipo, o time tava mal, substituiu e mudou o jogo. Mas se o time entrou mal, se o time não tava jogando nada, cara, isso aí tem culpa do técnico também, bicho. Tipo, o trabalho técnico, ele inicia quando inicia o jogo. Na preparação do jogo, o jogador jogando já tá. Se o técnico muda, era que nem aconteceu com o Paulo Turra ano passado. Tipo, o cara ia lá, mudava lá, colocava outro jogador, desfazia a cagada. Eu lembro de vários jogos que a gente começava a xingar a porra do Paulo Turra lá, um monte, e o cara mudava até virar o jogo, entendeu? Quer dizer que o cara é um técnico muito bom por causa disso? Não, cara, um técnico muito bom, o time é competitivo e bom desde o início. Então, pra mim, é Cuca. Sem dúvida nenhuma. Sim, eu concordo. E assim, eu acho que valorizaram bastante a vitória do Fortaleza. Eu acho que foi uma vitória boa, realmente. Mas o que é o São Paulo, né? Aí tem essa questão. O São Paulo é o time que está destruindo no Brasil, é o time de sensação. Né? Acho que não. Acho que deram uma boa valorizada no Fortaleza. É como se fosse aquela esmola para pobre, né? Tipo, o Fortaleza vai lá, ganha fora de casa contra o São Paulo. Para mim, não é nada fora do comum. Né? O São Paulo hoje não é ninguém. Então eu fico um pouco assim também. Eu acho que você entrar numa primeira rodada, destruir realmente o adversário, no sentido do adversário não dar um chute no gol, não conseguir jogar bola, que é o que o Cuiabá vinha fazendo, por mais que jogou Copa Verde, Campeonato Mato Grossense, mas assim, é isso aí. Eu coloco também o Cuca à frente do Voivoda nessa, apesar de ser uma ótima vitória, com certeza. Com as mudanças que ele fez do primeiro para o segundo tempo, a gente achou que o maior impacto da rodada de um técnico foi do Voivoda. Então o nosso time ficou assim. O Cleiton, o William, Kusevich, Fernando, Bruno Pacheco, Lima, Fernandinho, Matheus Carvalho, Matheus Pereira, era outro, Vitinho né? Não era o João Ricardo? Ele tinha escolhido do Fortaleza, né? Mas eu discordo do que o Rizek falou ali no final, né? Porque o Voivoda colocou, foi o técnico de maior impacto na rodada. Discordo veementemente. E Canóbio com o Voivoda na seleção da rodada, que sonha as cornetas, por favor. Que coem as cornetas. Cara, esse time entra em campo e joga bem, hein? Belo time. Se capaz vocês forem, claro. Né? Se capaz vocês forem. De cornetar as escolhas do time do seleção. A única mudança que eu tenho mas o goleiro não é o Cleiton, né? É o João Ricardo. É o João Ricardo, Tem que tirar esse painel. O João Ricardo ficou de goleiro da rodada. A única mudança que eu faria, com certeza, é o Cuca como treinador. Porque eu acho que... A gente ia colocar o Cleiton, tá? E a gente mudou de ideia. Para o João Ricardo, perfeito. E ficou o João Ricardo. Acho justíssima a escolha do João Ricardo. Eu trocaria o treinador porque eu acho que o impacto de um time que jogou muito bem desde o início, a partir das escolhas, a partir de um trabalho durante a semana, eu valorizo mais do que um trabalho de um time que para mim não fez um bom primeiro tempo, que foi o Fortaleza. Não gostei do jogo do Fortaleza. E depois das substituições, dos dois lados, o time cresceu muito. Impulsionado muito pelos acertos do Voivoda e no que, a meu ver, foram erros do Campinho. Essa foi a razão que baseou a nossa escolha. Ele teve um impacto no jogo, ele mudou o time do primeiro para o segundo tempo, da água para o vinho. O Fortaleza no segundo tempo, pelo menos para o nosso gosto, teve uma grande atuação. Isso está diretamente ligado ao trabalho de como ele superou o rival dele no jogo. Não, a escolha não está errada. Eu apenas iria valorizar o caminho do time que eu acho que foi mais bem trabalhado para jogar um jogo inteiro. Mais alguma corneta? Ramon Dias, acho que é um treinador também que merece... Não precisamos falar mais nada, já falamos. Elogio pela expectativa e realidade, né? O que o Vasco trazia pra gente como expectativa e o que ele entrega dentro de campo contra o Grêmio, vice-campeão brasileiro e um time cotado para disputar título, com todos os problemas que a gente sabe que o Grêmio tem, mas pouca gente explora. De um jeito ou de outro, o Vasco conseguiu explorar as deficiências do Grêmio e os problemas que o Grêmio tinha. Não estou escolhendo ele o técnico da rodada, não. Só acho que ele menção honrosa para ele, sim. Acho que o Voivoda foi o que fez o trabalho. Vasco ganhar uma partida em casa contra o Grêmio, mais ou menos, é um super feito. Porque o Vasco tá na bosta mesmo, né? O vice-campeão brasileiro, né? Tipo, tá, e daí? O campeonato brasileiro. Não, vice-campeão brasileiro que tá com um time bem pior que ano passado. Nem sentido.
pelo time ter jogado tão bem. É que a gente analisou o impacto dele no jogo, né? Acho que quando começou a rodada, a maior parte das pessoas via o São Paulo como favorito. Jogo no Morumbi. É o melhor técnico, né? E ele superou muito o rival dele nesse jogo, né? Acho que foi uma vitória, assim, de visitante, né, na casa do São Paulo. Mais alguma corneta? Não, corneta não. Acho que todo mundo aí foi bem, realmente. Eu só faria menção a alguns jogadores que não estão aí, mas foram muito bem também. O Murilo, zagueiro do Palmeiras, fez um belo jogo mais uma vez. Esquivel, lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Acho que ele foi até bem superior ao Bruno Pacheco. É isso aí, é o nosso Rodrigo Coutinho. Esse é o ídolo. E o Wesley, pelo Inter. O Wesley também entrou muito bem no segundo tempo. Mudou o jogo, ajudou a mudar o jogo. E o Sacha também fez um bom jogo contra o Fluminense. O Ganso também fez o primeiro tempo muito bom, né? O Ganso, eu só teria uma objeção, porque os 2 gols do Bragantino nascem de erros de passe do Ganso. E aí eu não estou dizendo que ele fez uma atuação péssima. Ele foi muito bem no primeiro tempo. Para mim era o melhor em campo disparado. Ele tem esses 2 erros, depois ele volta a jogar bem. Então por isso que eu não colocaria ele na seleção, mas ele de fato fez uma boa partida. Ok, vamos agora escolher. A gente sempre abre espaço para a corneta, porque essa é uma escolha dos editores. Agora vem a escolha dos debatedores. Vamos rodar a vinheta para eleger o craque da rodada. Vale lembrar que o Rizek é um editor, né? Do Sport TV e ele tem raiva do Atlético porque não fechou com o Premier. Não perca, gente. Olha, a gente indica os seguintes nomes, mas vocês podem votar em qualquer jogador. O Lima, improvisado de volante, marcou 2 gols contra o Bragantino. Candidato a gol da rodada também. O Vitinho, que entrou no intervalo e deu 2 assistências em 7 minutos nesse jogo. Tá, beleza. Mas craque da rodada? O já declarado voto do Rodrigo Coutinho para Canóbio, do Furacão, 1 gol e 1 assistência, e acertou quase todos os passes que deu no jogo. Pô, mostrar esse lance é sacanagem, né? Tipo, teve assistência, teve o gol, mas só botou o lance cagando. Representando a vitória do Vasco, o Matheus Carvalho, surpresa na escalação, autor de um dos gols da vitória, Cruz Maltina. Mano. A gente indica esses nomes... Cara, não quero... Pra mim não importa a opinião do Rizek, né? Ele vai falar depois. O Fernandinho não tá nessa lista, é absurdo, velho. Me desculpa, tá o Canóbio representando, né, o Atlético na primeira rodada, mas Vitinho, assim, Vitinho entra, dá 2 assistências em 7 minutos. Poxa, esse é o critério deles pra ser o craque da rodada? Pelo amor de Deus, eu discordo. Cara, eu acho que eles quiseram colocar um de cada time, acho que foi isso, e daí, como eles escolheram o Canóbio ali, acho que eles... porque como era 4 opções também, mas assim, o Rizek vai falar ali, né, porque o que aconteceu? Foi um voto da galera, entendeu? Tipo, a galera votou ali e escolheu esses 4, e daí, mas os caras podem escolher qualquer um que eles quiserem, que não esteja na lista, entendeu? Vamos ver então o que ele vai falar. Porque... Você que não está habituado, não acompanhou o programa no ano passado, tem o voto da internet, que tem o mesmo peso do voto deles, o voto de um debatedor. E o craque eleito pela galera foi o Canóbio. Então ele larga aqui com 2 votos. O craque da internet, né, eleito no voto popular, digamos assim, o Canóbio fazendo do Rodrigo Coutinho. Um coração, ele tá comendo votos, vocês não precisam... não entendi. Não, acho que é uma homenagem pro X Costela, que ganhou, né, a votação ali da... Acho que é, né? Pô, mas o Canóbio ganhar um voto popular é incrível, né, cara? É engraçado. Porque o voto popular geralmente é do Brasil inteiro, né? Então, eu até achei que iriam ganhar mesmo. É que não tem ninguém do Flamengo, né? Tem isso aí. Indica para enquete, podem votar em qualquer jogador. Quem seria o seu craque da rodada, Lino? Eu gostei muito de todos esses jogadores. Se tivesse que escolher um entre esses aí, eu votaria no Canóbio também. Mas eu queria votar num cara que está fora dessa lista aí. Acho que fez uma partida espetacular. O Fernando no Internacional. O Fernando conseguiu... Está na seleção da rodada. Sim, conseguiu ser zagueiro. Conseguiu ser meio-campista, de marcação, de apoio, de chegada e ainda fez um gol. Então, ele mais do que decisivo, pela versatilidade, pelo nível técnico, pela contribuição para o jogo, pelo fato de ter feito o gol, pela atuação impressionante, quase conduzindo o time. Acho que, na minha visão, eu também comentei esse jogo, estou influenciado pelo fato de ter visto de forma muito detida, né, detalhada o jogo. Acho que no seu jogo tem alguém que dá para votar, o meu não. Ele comentou Corinthians e Galo, cara. Corinthians e Galo. O Losetti chegou num ponto nesse jogo que ele tomou tanto cuidado para ser preciso e não avacalhar com o jogo, que ele queria dizer que o Galo estava melhor. Ele falou assim, não que o Galo esteja criando mais chance, mas pelo menos ele é o time que mais se aproxima de criar alguma chance no jogo. Ele fez esse comentário no primeiro tempo. É como dizer que é o menos pior, né? Dá vontade de falar às vezes no jogo. O Galo tinha o domínio. Acompanhei o esforço hercúleo. Tava no campo de ataque, tinha o domínio do jogo em algum momento, mas não transformava isso em chance. Eu diverti com esse comentário. Foi preciso, inclusive. Num jogo sem chances, o melhor é aquele que se aproximou de criar chance. Exatamente. Baita voto, eu vi o jogo que o Lino comentou, eu vou de Canóbio também, mas acho que o Fernando fez um grande jogo e se apresenta como uma possibilidade muito interessante aí para jogar nas 2 posições. Né? Acho que o Inter precisa mais de zagueiro nesse momento. Engraçado, acho que ele vai funcionar mais de meia. Eu acho que até pode funcionar, mas tem outras opções ali para função de primeiro homem de meia. O Robert Renan também está voltando, o Inter vai reintegrar. Melhor o primeiro craque da rodada, que vai concorrer a craque do mês,
é o Canóbio. Destaque do Furacão. Cara versátil. Belo voto, belo voto. É o primeiro craque da rodada, Canóbio. Aí depois a gente vai eleger o craque de abril, você vai ter todo o painel dos jogadores eleitos a cada mês, o craque do mês, o Canóbio larga como o craque da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Que bom, um dos maiores injustiçados da temporada passada, um cara que merecia muito mais oportunidade. Que bom que essa abertura Foi veio ala, pra né? ele. Foi escalado como É, ala é várias muito bom. vezes. Para mim, a maior característica dele é a quantidade de espaço no campo que ele ocupa. Ele é um jogador que tem muita facilidade, é rápido, tem preparo físico invejável. Certamente é um dos jogadores. Se a gente pegar o dado GPS de todos os jogadores que disputaram o último Brasileirão, certamente as corridas em alta intensidade dele estavam ali entre os primeiros. E tem sido escalado numa função um pouco diferente pelo Cuca, né? Ele jogou pouco como segundo atacante ali por dentro. Nos últimos jogos ele fez muito essa função com muita liberdade. Às vezes ele vai para a direita, troca com o Julimar, às vezes vai para a esquerda, troca com o Coelho, que jogou, o Pablo. Rodrigo Coutinho, nosso representante, David, na bancada do Sport TV, porque realmente é o que a gente vem falando, né? Uhum. Exatamente. Tá, falta 15 segundinhos ali para terminar. É um centroavante, sai da área e ele infiltra. Então tem sido interessante observar a forma como ele está sendo utilizado. Vamos fechar as enquetes da primeira rodada elegendo o gol da abertura do Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta. Bom, aí acabou. É isso aí. Não teve gol do Atlético. E, cara, assim, a gente já falou bastante, né, durante o vídeo, mas foi uma primeira rodada muito boa do Atlético, não esperava, né? Vários jogadores jogaram bem, eu acho que não teve nenhum jogador que jogou mal, né? Talvez ali para estar entre os melhores, eu acho que tá certo. Eu colocaria também, que nem você falou ali, pelo menos o Godoy, né, que jogou bem. Do restante ali, acho que nem o Pablo, nem o Mastriani mereciam, né? O Mastriani entrou no finalzinho ali e tal. Coelho com o Julimar também não fizeram gol. Acho que é isso, tá certo. Então, cara, gostei. Esses vídeos de hoje aí eu gostei bastante das análises. É importante também frisar que o Canóbio ele ganhou na seleção da Bola de Prata o melhor jogador, no Sport TV o melhor jogador, e no Cartola ele foi o cara que mais pontuou. E o SofaScore também, né? E no SofaScore, então o Canóbio, assim, ele passou, né, o rodo em todas as premiações aí. Apesar Coisa de que se perguntasse pro Nicolau no domingo quem que um jogador do Atlético ia fazer isso, duvido que você falasse o Canóbio, né, cara? Não, duvido. Apesar de eu não gostar muito dessas notas do SofaScore, sou bem contra, inclusive. Gosto de todas as outras, dos outros dados e tal, mas a nota eu acho bem questionável. Enfim, essas escalações acho que foram interessantes. Realmente, para mim não faz sentido, assim, nenhum. O Vojvoda tá à frente do Cuca, acho que isso é o principal ali que eu vi na segunda. E assim, colocaria um dos dois laterais. Se foi por algoritmo, igual o rapaz ali comenta sobre o Bola de Prata, cara, o Godoy tem um gol, né? Enfim, eu acho que pelo menos um dos laterais tinha que entrar com certeza. Beleza, pra gente finalizar, Nico, só abre aí para o jogo de amanhã, a gente tem os palpites do GE, né? Vamos dar uma reagida a esses palpites aí. Tá vendo aí? Tô vendo aqui. Então, palpites do GE, adivinhe quem o Rodrigo Coutinho voltou ali. Olha só. Nosso ídolo. Vamos chamar o Rodrigo Coutinho aqui para fazer uma live. Para um vídeo aqui, com certeza, no canal. Exatamente. Então deu 4-2 para o Atlético, um jogo sendo jogado na Arena do Grêmio. Cara, eu nunca tinha visto, né, o Atlético ser levado como favorito aí, mas eu acho que pelo momento, né, que os dois times estão passando, vamos ver se vai se valer em campo, né, esse favoritismo aí. E aí, David, você descola aí um palpite? Cara, eu iria com 1-0, tá bom. 1-0? Eu acho que foi de empate, cara, eu vou de 1-1. Né? Tá certo. Um pouquinho mais pessimista, mas eu acho que é um bom resultado. Então é isso, galera. Agradecer aí quem acompanhou esse vídeo um pouquinho mais longo, né? A gente gosta de comentar bastante, né? Porque a gente entende mais que os caras do eixo. Mas foi um vídeo bem legal aí. Então não deixe de dar um like se ainda não deu e se inscreva no canal, porque a semana ainda vai ter bastante coisa. Vai ter uns reacts aí mais doidos aí que a gente tá preparando para vocês, que vocês vão gostar pra caramba. É isso, abraço. Falou, Nicolau. Valeu, galera. Até a próxima.